É um prazer estar participando da terceira edição do EMPAC. Este artigo é referente à utilização da metodologia GDE auxiliada por termografia infravermelha, onde foi realizada uma avaliação do grau de degradação da estrutura de um edifício de concreto armado. Eu me chamo Carolina Pimentel da Silva, sou engenheira civil pela PUC Minas e realizei esse estudo juntamente com a doutora Glaucia Nolasco de Almeida Melo. Uma edificação, ela já ocorre uma degradação naturalmente devido ao meio ambiente e a fatores externos, e possui alguns fatores que podem potencializar essa degradação, sendo ambientes mais agressivos, dimensionamentos que visam principalmente a economia, ausência de qualidade e a falta de manutenção dessas estruturas. A patologia é um estudo da deterioração das estruturas, considerando danos, causas e origem. Nas edificações, os danos são denominados manifestações patológicas, que têm como principais as fissuras, trincas, manchas, corrosão das armaduras, entre outras. A inspeção térmica visual ela é realizada para a identificação de danos e agentes deteriorantes, onde é realizado registro das manifestações patológicas. Esses registros podem ser manuscritos, onde é anotado todas as manifestações patológicas encontradas e suas características, e registros fotográficos. Alguns equipamentos podem ser utilizados no momento de realizar a inspeção técnica. Do lado esquerdo, nós temos o fissurômetro, que é uma régua que mede a espessura das fissuras e das trincas. Essa medida é realizada de forma contínua para poder verificar se essa manifestação patológica ela é passiva ou ativa. Uma manifestação patológica passiva é que ela não aumenta com o decorrer do tempo, e ativa é que vai aumentar com o decorrer do tempo. Do lado direito, nós temos a câmera termográfica, que mede a temperatura de uma superfície. O GDE é o grau de deterioração da estrutura, que serve para quantificar numericamente o estágio de deterioração da estrutura de uma edificação em concreto armado. Ele também serve para identificarmos em quanto tempo tem que ser realizada a manutenção nessa estrutura. Alguns fatores são utilizados para identificar o GDE, que é o fator de ponderação do dano, que é a gravidade deste dano, o fator de intensidade, que significa a magnitude do dano, o fator de relevância, que é a significância do dano, e o grau do dano, que ele é calculado a partir do fator de ponderação e o fator de intensidade. A metodologia utilizada foi realizar primeiramente a visita técnica, onde foi realizada uma inspeção visual e ensaios não destrutivos. Esses ensaios foram o fissurômetro e a câmera termográfica. Posteriormente, foi realizada a categorização e classificação das manifestações patológicas e, finalmente, determinado o GDE. Foi realizada a inspeção em uma edificação em área urbana, próxima ao anel rodoviário, onde possui uma grande circulação de veículos e também grande circulação de caminhões, onde aumenta assim a poluição. Desta maneira, a edificação foi considerada com agressividade moderada. É uma edificação com um pavimento de 948,61 metros quadrados, que tem como ocupação salas de aula, banheiro e um refeitório, e um reservatório em concreto armado com 1,66 metros quadrados. Aqui nós temos uma representação da edificação que foi realizada por nós, onde conseguimos verificar que separamos a edificação em fachadas. Então nós temos a fachada de A a G, onde ficou mais fácil identificar os pontos que foram encontrados de manifestações patológicas. E nós temos o reservatório de água, que está logo atrás. Vamos explicar agora algumas manifestações patológicas encontradas, pois foram diversas. Na fachada A, foi encontrado do lado esquerdo, podendo ser verificado, o destacamento da camada de cobrimento na base do pilar com exposição e corrosão das armaduras e fissuras de grande extensão. E do lado direito é um possível dano por impacto. Esse dano por impacto é quando algo bateu na estrutura e causou esse dano. Na fachada B, é possível ver uma abertura bem significante entre o piso e a parede. Então foi realizada uma verificação com a câmera termográfica, onde foi verificado a presença de umidade no solo. Essa umidade pode ter feito ocorrer essa abertura. Na fachada F foi verificado uma fissura, onde utilizamos o fissurômetro para medir a espessura, que foi identificada de 1,2 milímetros. No reservatório de água foi identificado manchas em toda a sua base. Com a câmera termográfica verificamos que não há presença de umidade no solo. Então concluímos que essas manchas são apenas sujidades existentes na base do reservatório. Aqui nós temos o resultado do edifício,
onde primeiramente identificamos o grau de dano dos elementos. Aqui no elemento nós utilizamos a nomenclatura P para pilar, piso, V para viga e par para parede. E assim que determinamos, nós também determinamos o grau de dano das famílias, que nós separamos em duas famílias, E para estrutural e A para elementos arquitetônicos. Então foi identificado o grau de dano da estrutura da edificação de 47,14. Para o reservatório, nós identificamos o grau de dano de 36,14. O resultado do reservatório foi justamente o barrilete, onde teve muitas manifestações patológicas, fez com que aumentasse o nosso grau de dano da estrutura. Concluímos que os dados consistentes fazem total diferença para obtermos o melhor resultado do nosso estudo e a organização dos dados, pois se os dados não tivessem sido coletados de formas organizadas, anotados organizadamente, de forma que a gente conseguisse concluir entre fotografia e os dados coletados, a gente não conseguiria chegar a uma conclusão exata do nosso trabalho. E determinando o nosso grau de dano, a gente pode concluir que o prazo máximo para intervenção da edificação é de até 1 ano e para o reservatório é de no máximo 2 anos. Muito obrigada!